Boa noite, tudo bem, pessoal? Hare Krishna. E aí, a pergunta de hoje no Noite do Dharma foi do Gaura Krishna, da Ecovila Govardhana. Ele perguntou assim: dentro do contexto védico, a fase da vida na qual nós aprendemos sobre Dharma é o Brahmachari Ashram. Então, qual é o Dharma de um Brahmachari e como nós podemos adaptar isso, né, aos tempos contemporâneos? Então, assim, é uma pergunta muito boa. Então, antes da gente ir direto para a pergunta dele, vamos contextualizar um pouco. A gente vai ver nos Vedas, Krishna mesmo explicando que ele cria a sociedade, né, e cria a própria vida humana de acordo com o desenvolvimento que nós vamos ter, de acordo com o planejamento que ele criou para o desenvolvimento da nossa consciência, né? Então, assim, na fase mais jovem, né, nós somos, porque o nosso corpo está crescendo, porque o nosso corpo está se desenvolvendo, nós somos naturalmente, fisiologicamente inclinados mais para tamas, né, para o modo da ignorância. A gente vai ver que uma criança dorme mais, um adolescente dorme mais, porque precisa dormir, né, para poder crescer. E depois, quando nós somos adultos, aí a gente está mais sobre a influência de Rajas, da influência do modo da paixão, somos mais ativos, mais dinâmicos, porque aí temos que sustentar uma família, sustentar, né, assim, os nossos dependentes mais velhos, os nossos dependentes mais jovens, temos que tocar a nossa própria carreira profissional, precisamos assim enfrentar o mundo, então a gente precisa de energia, de vigor, de paixão. E aí, quando a gente já está mais idoso, aí nós ficamos inclinados fisiologicamente para o modo da bondade. Então, a influência do modo da bondade vai fazer com que todos os apetites do corpo diminuam, né? Que a tendência a comer, que a tendência ao apetite sexual diminua e até mesmo a tendência a dormir, né? Tem idosos que dormem pouco, né? Então, assim, os apetites corpóreos vão diminuindo para essa pessoa que está nessa fase da vida e, assim, botando a mente dela onde realmente importa, vai botando a mente, né, no desapego, ela vai realmente perdendo essa vitalidade do corpo, mas isso é para ela, assim, entender que o corpo é frágil, né, que o corpo não vai proteger ela dos maiores perigos da vida, né, assim, inevitavelmente, independente de quanto você cuide do seu corpo, você não é o corpo e aí um idoso ele vai experimentar isso. Então é mais modo da bondade. Isso, é claro, não significa que não tenham idosos sobre a influência do modo da paixão, da ignorância, né? Que não tenham jovenzinhos que estejam sobre a influência do modo da bondade. Tem de tudo. Assim, isso é só mais uma tendência que o nosso corpo tem, né? Não necessariamente a gente vai estar sobre a influência única dessa tendência. Pelo contrário, vai ter muitas outras influências. Vai ter influência do ambiente, né? Vai ter assim, a nossa própria determinação em nos situarmos em um modo e por aí vai. Então, uma vez que nós somos projetados para isso, Krishna fala que ele também cria um Dharma para cada fase da vida, né? Então, na primeira fase da vida, durante a infância, durante a adolescência, o Dharma é o Dharma de Brahmachari, né? O Brahmachari, ele é aquele que vai se dedicar a estudar, adquirir conhecimento, adquirir disciplina, entender como ele pode, assim, se mover dentro desse mundo sem ser afetado pelas ilusões desse mundo. Então, já que durante, assim, a infância e a juventude nós estamos mais sobre a influência da ignorância, o que neutraliza a influência da ignorância, né? Não é disciplina, não são estudos, não é conhecimento. Então, o Dharma do Brahmachari vai estar muito ligado a isso. Vai estar muito ligado a estudar e muito ligado a moldar, a forjar o seu caráter. Então, estudar é o Dharma de um jovem, é o Dharma de uma criança, é o Dharma de um adolescente. E isso ainda existe, assim, isso é quase que uma unanimidade entre as diversas culturas do mundo, né? Uma criança e um jovem vão estudar. Mesmo, assim, por exemplo, Idade Média, que eles nem tinham esse conceito de infância como nós temos agora, isso dentro do Ocidente é uma construção cultural bem recente, assim, de uns 400 anos para cá, né? Na Índia não, na Índia já tinham isso, na China já tinham esses conceitos, eram, né, mais sofisticados, mais refinados culturalmente nesse sentido. Mas, por exemplo, a Europa medieval não tinha esse conceito, né, de infância. Mesmo assim, eles olhavam para a criança como um pequeno adulto e falavam, pô, esse cara não consegue trabalhar direito, esse cara ainda é fraquinho, então, assim, deixa ele aprender algumas coisas, né, para depois trabalhar.
Então, mesmo em culturas onde essa ideia de infância não existia ou existia de forma menos nítida, menos tangível como nós temos hoje em dia, ainda assim as pessoas olham para aquele ser que não sabe muita coisa e falam, ele tem que aprender, né? Então, assim, isso é uma coisa meio óbvia que o dharma de uma criança, de um adolescente é estudar. E aí, qual é o dharma do adulto, na fase adulta da vida? É o chamado grihasta. O grihasta é um agente social, né? Ele vai trabalhar nesse mundo, ele vai, assim, lidar com afazeres externos a ele, né? Afazeres que não vão afetar só ele, mas que vão afetar toda a comunidade onde ele vive, toda a sociedade. E aí ele vai ter que fazer isso com consciência correta, né? Então, inevitavelmente nós temos que trabalhar, temos que cuidar de outras pessoas, né? E aí os Vedas falam que nós não devemos só ser, assim, o que os Vedas chamam de Griha Medi. Griha significa Medi, né? E casa, e Medi significa centro. Então, Griha Medi significa aquele cuja casa é o centro da vida dele, né? Griha é casa e Medi é o centro. Então, já que a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos parentes, temos que cuidar da nossa profissão, temos que fazer tudo isso, mas isso não pode ser a única coisa que nós vamos fazer, porque nós temos que entender que, na verdade, assim, todos os seres que compõem esse mundo, eles fazem parte também da nossa família. Nós temos uma unidade espiritual com todos, né? Então a gente também tem que se preocupar com aqueles que estão fora da nossa casa. Obviamente, aqueles que estão próximos de nós, que compõem a nossa família, têm um vínculo kármico muito forte com a gente. Com eles a gente tem uma preocupação especial. Não adianta se preocupar com quem está fora da casa se você não se preocupa primeiro com quem forma, assim, a comunidade na qual você vive, assim, né? Seus parentes imediatos. Esse aí a gente tem uma preocupação especial. Mas a gente tem que expandir essa preocupação. E aí, por isso que ele é chamado de grihasta. Essa pessoa, ela é chamada nos Vedas de grihasta. Griha é casa, como a gente já falou, e ista, né, está, aquele que está em casa. Então, assim, ele está em casa, ele está com a família, mas ele não faz isso o seu centro da vida dele. O centro da vida dele é Krishna, né? Deus e a relação que ele tem com Deus e, consequentemente, a relação que ele tem com todas as criaturas que Deus criou. Então, assim, ele vai ter que praticar caridade para todas essas criaturas. Então, o dharma principal de um adulto é dar caridade, né? Tanto caridade econômica, como também caridade do seu tempo, né? Dedicar uma parte do seu tempo para ajudar os outros, caridade da sua própria saúde, da sua própria vitalidade, dedicar uma parte disso, né? Dos seus próprios atributos para poder ajudar o outro, caridade da sua vocação, usar a sua vocação para ajudar o mundo. E aquela pessoa que ela já está mais idosa, qual que é o dharma dela? Ele é chamado, né, nos Vedas, em sânscrito, de Vanaprastha. O Vanaprastha, o dharma dele é cultivar o destemor, cultivar o desapego, cultivar a renúncia, né? Então ele já viveu o que tinha para viver, já estudou, já trabalhou, né? Talvez tenha tido filhos, já fez o que tinha para fazer, cumpriu seus valores, assim, cumpriu seus deveres, agora ele vai se dedicar unicamente a desenvolver renúncia. E aí ele também tem toda uma bagagem que ele trouxe ao longo da vida dele. Então ele vai ter que, assim, usar essa sabedoria prática que ele adquiriu na vida para poder ajudar os mais jovens que ele, né? Vai ter que dar instruções, vai ter que orientar os mais jovens, ao mesmo tempo que ele se prepara para o momento inevitável da morte, né? Então ele vai já começar a cultivar desapego em relação a essa vida. Então Krishna, ele traça esse esquema, esses são chamados ashrams, né? O brahmacharya, o grihasta e o vanaprastha. Tem um quarto ashram, que é o sannyasi, e o sannyasi é uma pessoa totalmente renunciada, né? Que ela vive só para servir os outros, que ela vive só para propagar o conhecimento espiritual. Inclusive, assim, o ashram de sannyasi, ele é muito raro na era que nós vivemos, na era de Kali, né? Para pouquíssimas pessoas, assim, muito especiais ter essa vida total, assim, de renúncia. A maior parte das pessoas, os Vedas aconselham que sigam esse caminho, né? No brahmacharya, né? O estudante, depois o grihasta, o cara que vai se casar, e aí, por fim, o sannyasi, que é o vanaprastha, que é o cara que vai, assim, digamos, se aposentar materialmente para poder investir na sua vida espiritual. Então, esses são chamados ashrams. A palavra ashram significa abrigo, ou seja, existe um dharma para cada idade que vai nos abrigar, que vai nos proteger
da influência das tendências dos modos da natureza sobre aquela faixa etária, né? Como a gente falou, já que na juventude é o modo da ignorância, a gente vai equilibrar isso com disciplina, com estudos, que é o Dharma do Brahmacharya. Já que a gente está muito ativo, produzindo muito durante a nossa vida adulta, a gente tem que tomar cuidado para a gente não, assim, ficar cego pela paixão, porque é a paixão que dá estímulo para a gente trabalhar, que dá estímulo para a gente produzir. Então a gente não pode só produzir para a gente não pode estar preocupado só com o nosso sucesso pessoal, porque esse é o calcanhar de Aquiles que a paixão traz, né? Fazer a gente ficar assim vislumbrando o nosso próprio sucesso e se perder nisso. E por fim, por isso que o Dharma do Grihasta vai ser a caridade. Ele vai ter que, né, assim, se preocupar com os outros. Ele vai ter que produzir, mas vai ter que dar em caridade parte daquilo que ele produz. E por fim, quando a gente está idoso, a influência do modo da bondade, a modo da bondade é muito interessante para ela, assim, refrear, diminuir a paixão da vida adulta. Só que a bondade, ela também tem seu calcanhar de Aquiles, que qual é a fraqueza, qual é o ponto fraco, né, assim, do modo da bondade? O modo da bondade pode fazer a gente ficar muito acomodado. Então, pode ser que uma pessoa, quando ela se torna idosa, ela já cumpriu os deveres dela, então ela pode ficar acomodada, só esperando assim a morte chegar, já fez o que tinha para fazer, agora eu vou relaxar, agora eu vou curtir, né, assim, o final da vida. Mas as Vedas falam que não, cara, agora você tem que se preparar para uma missão maior do que qualquer missão que você já fez dentro dessa vida, que é a missão de encerrar essa vida com chave de ouro, né, de sair dessa vida com cabeça erguida, morrer direito, morrer bacana, morrer com a consciência espiritual. Então, assim, é o convite dentro dessa última fase da vida que a gente tem do Dharma para poder transcender a nossa limitação do modo da bondade, transcender a fraqueza do modo da bondade, que é a zona de conforto, né? Então a gente tem que tentar se superar mais uma vez no final da vida, cultivando esse desapego e buscando a transcendência. E aí, a base de tudo isso é o Brahmacharya. A base de tudo isso é essa primeira fase de estudante. Por isso que o Gora perguntou, ele falou, olha, a gente começa a aprender sobre o Dharma, dentro do contexto védico, na juventude. Então, qual é o Dharma de um Brahmachari e como que isso fica no mundo contemporâneo? Então, assim, Brahmachari, ele era considerado algo importante dentro da cultura védica para qualquer linha de yoga. Qualquer fosse a tradição de yoga que você seguisse, Karma, Jnana, Ashtanga, né, Bhakti, qualquer uma delas, o Brahmacharya ele era importante. Essa fase de estudos, ela era extremamente importante porque é ela que ia, na verdade, servir de pilar para tudo aquilo que você ia fazer depois da sua vida, né? Então, a gente vai encontrar nos Vedas muitas descrições sobre como era a vida de Brahmacharya, quais eram os deveres dos Brahmacharis, e algumas dessas descrições, inclusive, são diferentes umas das outras porque elas são dadas em momentos históricos distintos, né? Então a gente vai ver, por exemplo, no 7º canto do Bhagavatam, quando Yudhishthira Maharaj, o irmão de Arjuna, pergunta para Narada Muni qual é assim o Dharma de um Brahmacharya, e Narada vai falar, olha, né, ele vai falar coisas muito interessantes, ele vai falar que um Brahmachari, ele tem que meditar 3 vezes por dia, então, pô, legal, né? Ele vai falar que ele tem assim que fazer amizade muito firme, muito sólida com seu mestre espiritual, tem que considerar seu mestre espiritual seu melhor amigo e criar essa relação sólida com o mestre espiritual. E, pô, legal ele falar isso também. Aí ele vira e fala, um Brahmachari ele tem que se vestir de casca de árvore. Caramba, como que é isso? Uma pessoa se vestir de casca de árvore, né? Então, assim, aí a gente tem uma descrição do Brahmachari que a gente vai ver que é muito inusitada. Dificilmente a gente vai encontrar um Brahmachari hoje em dia que se veste de casca de árvore, né? Então a gente consegue entender que isso era dentro do contexto daquela época. Vestir de casca de árvore significava cultivar a humildade. As pessoas daquela época usavam, parece, casca de árvore para fazer roupas simples, né? Hoje em dia eu não tenho nem ideia de como é que é fazer uma roupa de casca de árvore, não tenho ideia. Então, assim, a gente entende que tem um princípio por trás daquela coisa externa, né? Que era usar aquela roupa lá. Então, a gente tem que entender qual é a essência do Brahmacharya e adaptar para o nosso tempo, né? Então, se a gente vê, por exemplo, no Bhagavatam, tem pelo menos 3 descrições distintas de Brahmacharis e muitas delas são cheias de detalhes culturais da época onde aquilo estava sendo falado. Por isso que as descrições que tem do Brahmacharya no Bhagavatam, elas são diferentes entre si nesses detalhes, mas elas têm coisas que são iguais. E essas coisas que são iguais
assim, remetem à essência do que é ser um brahmachari. Isso, de verdade, é o dharma do brahmachari, né? Então, primeiro, assim, antes de mais nada, a gente tem que ver o que significa a palavra brahmacharya, né? Brahman significa espírito, né? Aquilo que é espiritual. E acharya significa comportamento. Ou seja, brahmacharya é aquele que se comporta como se fosse espírito, aquele que se comporta como se fosse a alma. E a gente sabe que logo assim que a gente nasce, a gente não tem essa capacidade de pensar, talvez eu não seja o corpo, talvez eu seja uma consciência assim, metafísica que estou usando agora esse corpo. A gente não vai pensar nada disso. A coisa mais intuitiva quando nós nascemos é acreditar que nós somos o corpo, né? Então nós somos projetados, pelo menos quer dizer, o nosso corpo é projetado para fazer nós acreditarmos que nós somos ele, né? Uma vez que a alma entra dentro do corpo, assim, o corpo começa a exercer sua influência sobre a alma e aí pronto, né? A gente vai ter um cérebro, a gente vai ter ramificações nervosas por todo o nosso corpo, a gente vai ter hormônios, a gente vai ter um monte de coisa que vai falar pra gente, nós somos o corpo, né? Se você corta a sua mão, você vai sentir dor real, né? A dor que você está sentindo não é só uma ilusão, é dor real. Assim, a alma, ela experimentou uma sensação de dor ali, mas ela sentiu dor numa coisa que nem é ela. Caramba, isso é uma coisa muito doida, né? Então, assim, a gente tem que aprender, na verdade, a agir como se nós fôssemos aquele que estão no corpo, mas que não são o corpo. Então esse é o primeiro desafio do brahmachari. Ele vai tentar descobrir como agir como sendo uma alma, mesmo que agora ele está super identificado com o corpo que está habitando, né? Então, como que a gente vai fazer para poder ter esse treinamento de aprender a agir de forma espiritual, apesar de toda essa influência massiva do corpo sobre a nossa consciência? Né? E aí a gente vai ver, os Vedas vão falar que o corpo ele não está diretamente ligado à alma. Na verdade, o corpo está ligado a coberturas sutis, né? Camadas materiais sutis que vão fazer a interface justamente da alma com o corpo. E quais são essas camadas? É a mente, o intelecto e o falso ego. Então, a mente, ela é aquela parte psíquica nossa que gera todas as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, né? Toda a nossa parte emocional. A inteligência é aquela parte psíquica nossa que vai gerar planos, que vai fazer projetos, né? Que vai ter discernimento. E, por fim, o ego é aquilo que vai fazer com que a gente, assim, se identifique com situações temporárias dentro desse mundo, né? Então, inevitavelmente, uma vez que a alma habita um corpo, ela passa a se identificar com circunstâncias materiais, né? Agora, eu sou homem, sou mulher, sou negro, sou branco, sou brasileiro, sou indiano, essas identificações. Então, são todas identificações materiais, são estranhas para a alma, mas a alma ela tem que aprender a transcender tudo isso, né? Então, primeiro, assim, a essência do brahmacharya é purificar essas três coisas, é purificar a sua mente, purificar a sua inteligência e purificar o ego. Porque uma vez que essas coisas elas estiverem purificadas, a alma ela gradualmente vai voltar a exercer, assim, ela vai voltar a recuperar as suas qualidades, né, de eternidade, de conhecimento, de felicidade. Então, assim, gradualmente a gente vai voltando a poder agir de forma espiritual, mesmo estando no corpo. Então, assim, o treinamento que tem nessa fase de vida, o treinamento que existe no brahmacharya, é para a gente poder purificar essas três coisas. Então, primeiro de tudo, como purificar o ego? Porque se a gente não purifica o ego, vai ficar difícil purificar as outras coisas, né? Então, o ego, ele vai criar identificações materiais para gente, assim, para nós acreditarmos que nós somos os controladores. A alma, ela vem para esse mundo para poder justamente dar vazão à sua tendência de ser a controladora. Então, na verdade, a essência da alma não é se sentir controladora, mas sentir que ela é serva. A essência da alma é servir. Então, a primeira coisa é aprender a servir. Isso é o primeiro ponto da vida de brahmacharya. Então, como que você vai aprender a servir o mundo todo e servir a Deus? Né? É muito difícil a gente criar essa tendência de aprender a servir todo mundo. Então, vai ter uma pessoa que vai dar o treinamento pra gente, vai botar a gente no nosso lugar, que é o lugar de servo, né? Que é o mestre espiritual. Então, o primeiro dharma de um brahmacharya é encontrar um guru, encontrar um mestre espiritual e começar a ser treinado diretamente por ele. Né? Isso é um ponto muito importante. Morar com o mestre espiritual, né? Durante o tempo védico, o brahmacharya ele morava numa escola que era conhecida como Gurukula. Gurukula significa literalmente a casa do guru.
né? Então, ele morava numa escolinha, né? Estudava numa escolinha que ficava do lado da casa do Guru. O Guru morava aqui, tinha uma escolinha onde tinham outros brahmacharis que eram também discípulos daquele mesmo Guru, e eles ficavam ali morando perto do Guru, né? E estudavam e também trabalhavam ali para poder ajudar o Guru, ficavam por ali. Então, assim, existe, isso é muito importante, né? Essa relação direta com o mestre espiritual, ser treinado por ele, é o começo da vida de Brahmachari, porque não adianta a gente também só aprender filosofia com o mestre espiritual, porque como praticar essa filosofia precisa de vivência, né? E muitos valores, muitas virtudes, o aprendizado deles é sempre um aprendizado tácito, ou seja, um aprendizado que a gente só vai aprender no convívio com outra pessoa que já tem aquela característica. Por exemplo, como que a gente aprende a ser paciente, né? Não adianta a gente fazer assim um webinário de paciência, né? Assim, a gente vai entender por que nós não somos pacientes, todos os efeitos assim da nossa fisiologia, efeitos neurológicos que fazem com que nós percamos a paciência, e vamos aprender muitas técnicas valiosas para recuperar a paciência, mas se a gente nunca lidou com uma pessoa que é paciente, se a gente nunca conviveu com alguém que é tolerante, a gente não vai ter a inspiração, a gente não vai entender as nuances da paciência, né? Então a ideia é que assim, o Brahmachari ele precisa conviver com o seu mestre, ver como o seu mestre lida com assim, os problemas desse mundo com a consciência madura, com a consciência espiritual, para ele ir pegando essa essência do Dharma. Ele vai entendendo as nuances do Dharma a partir disso, do convívio com o mestre espiritual. E o mestre espiritual vai estar sempre lembrando ele que ele, na verdade, é o servo, né? É um servo. Então, um dos papéis do mestre espiritual é esse, é justamente apontar os defeitos do seu discípulo. Nesse mundo, as pessoas inevitavelmente elas vão perceber os nossos defeitos, só que elas podem perceber os nossos defeitos e explorar isso, né? As pessoas elas percebem o defeito uma das outras e começam a criticar, né? Dão vazão a essa tendência crítica. O professor não, o professor, o mentor é aquela pessoa que vai perceber seus erros e vai ajudar você a superar eles. Então, assim, um dos dharmas do Brahmachari também é estar assim, com o coração aberto para poder ouvir críticas. Quanto mais crítica ele ouvir sobre os defeitos dele, melhor. E ele tem que entender que, na verdade, esses defeitos não são dele, esses defeitos são do ego. E ele está tentando justamente derrotar o ego. Ele está tentando fazer com que a alma dele volte a vigorar, a demonstrar suas qualidades transcendentais. Então, se o ego está atrapalhando, cara, vamos superar a influência do ego, né? Então, a gente tem que entender os nossos defeitos. E isso é uma coisa dolorosa, né? Assim, a gente ouvir, tem certos defeitos assim que são tão íntimos nossos que a gente não consegue separar mais aqueles defeitos de quem nós somos mesmo. Então, quando alguém chega e faz uma crítica assim bem assertiva do nosso defeito, a gente já fica na defensiva, né? A gente já não gosta de ouvir aquilo. E isso é normal quando a gente está dentro de um corpo material, porque os Vedas vão falar que qualquer alma que está encarnada em qualquer tipo de corpo material, ela vai ter 4 tendências, né? A tendência a se alimentar, ou seja, a tendência a consumir recursos externos a ela para gerar energia, né? Nem todo ser vai se alimentar de comida como nós comemos, assim, né? Por exemplo, a gente vai ver que mesmo uma célulazinha, ela vai se alimentar, né? Fagocitose. Um vegetal vai se alimentar de energia solar, mas por aí vai. Mas assim, algum recurso externo ele vai usar para poder gerar energia, né? Aí também uma outra tendência dos seres encarnados em corpos materiais é repousar para poupar energia. Outra tendência é se reproduzir. E outra tendência dos corpos, das almas encarnadas em corpos materiais é se defender. Então a gente tem essa tendência a se defender. Então quando alguém aponta um erro nosso, a gente fica na defensiva, a gente já quer encontrar uma justificativa. Não, eu tenho esse erro, eu tenho esse defeito por causa disso, né? Ou então você acha que isso é um defeito, mas eu sou assim mesmo, né? A gente diz esse tipo de coisa, né? Ah, tudo bem, eu tenho esse defeito, mas você tem aquele outro, né? A gente já fica na defensiva. Então, o primeiro Dharma do Brahmachari é encontrar um mestre e aceitar um treinamento dele. O segundo Dharma do Brahmachari é estar aberto a ouvir as críticas. Ele vai falar, caramba, eu não sou esse corpo, mas eu também não sou esse ego. Eu tenho esses defeitos todos aí, mas eu tenho que transcender eles. E ouvir críticas, assim, tranquilo. Receber essas críticas mesmo e saber lidar com isso, né?
o mestre espiritual com bom senso, ele também vai dosar a crítica com estímulo, né? Ele não vai acabar com a autoestima do Brahmachari, porque somos humanos, né? Também se a gente só ouvir crítica o tempo todo, a gente vai ficar mal, né? Então, ao mesmo tempo que o Brahmachari, ele vai moderar a tendência dele a se defender, ele vai saber ouvir as críticas, assim, com um espírito humilde, o mestre espiritual também tem que saber, assim, criticar, mas não destruir o seu discípulo, né? Tem que criticar com parcimônia, com equilíbrio, né? Também fazer um elogio de vez em quando para poder, né? Mas é isso, essa é a segunda parte. E aí, o ego, é dito que o ego ele fica muito forte com atividades sexuais, né? A atividade sexual é uma das coisas que mais reforça a influência do ego material, do falso ego. Porque o falso ego, ele vai, assim, acreditar realmente que nós somos o corpo durante a atividade sexual. Por quê? Porque ela é a atividade, assim, mais prazerosa, né, que o corpo pode fazer, que envolve todos os sentidos, né? Então, dessa fase de Brahmachari, também é uma fase de abstinência sexual, uma fase de celibato, para você poder focar em quem você é mesmo de verdade, que você é a alma, né? E aí depois, inclusive, com a inteligência fortificada, purificada, por causa dessa fase de Brahmachari, a pessoa ela vai até poder, depois na fase seguinte, na fase de Grihasta, ter uma vida sexual que é, assim, de acordo com os princípios do Dharma, uma vida espiritual, uma vida sexual que pode ser, inclusive, ser espiritualizada, né? Mas na fase de Brahmachari, não, né? É recomendado, na verdade, é prescrito. Os Vedas falam que nessa fase, o Brahmachari, ele também faz essa austeridade do celibato para poder se concentrar no treinamento que ele está recebendo, para poder se concentrar em outras coisas, assim, né? Concentrar em servir o mestre espiritual. E essa relação com o mestre espiritual, nós temos, como Krishna explica no capítulo 4 da Bhagavad Gita, temos que fazer, assim, temos 3 tipos de relação com o mestre espiritual. Nós temos que tirar todas as nossas dúvidas com ele, temos que ser, assim, sinceros, apresentar todas as dúvidas filosóficas que nós temos, e ele vai tirar essas dúvidas. A gente também tem que ser humilde com ele, ao nos relacionarmos com ele, e temos que servi-lo, temos que ajudá-lo. O mestre espiritual também tem um Dharma, e já que ele está ajudando a gente a descobrir o nosso Dharma, a gente tem que ajudar ele a cumprir o Dharma dele, né? Então, esses são os 3 primeiros dharmas de um Brahmachari para ele poder purificar o ego, né? Encontrar um mestre espiritual e se relacionar com ele da forma apropriada, ele tem que se tornar humilde para poder receber críticas, e ele tem que, durante essa fase, durante esse treinamento de Brahmachari, cultivar o celibato, né? Aí, para purificar a inteligência, como que faz para purificar a inteligência? Então, para purificar a inteligência, o que um Brahmachari vai fazer é estudar Vedanta, né? Estudar o conhecimento védico com a ajuda do seu mestre espiritual. Então, assim, essa coisa de estudar, ela é muito importante, né? Estudar o conhecimento, 2 tipos de conhecimento. O conhecimento de como esse mundo é constituído. Então, o Brahmachari, ele tem que adquirir muito conhecimento sobre esse mundo material, entender a influência dos 3 modos da natureza, ele tem que entender a própria psicologia dele, ele tem que se entender nessa fase, né? Ele tem que entender como que é o karma dele, como que, assim, ele está sendo afetado por esses 3 modos da natureza, como que é a psicologia das almas que estão corporificadas, né, que estão dentro de corpos materiais, para poder saber lidar com as outras pessoas da forma adequada, né? Ele tem que entender esse mundo, né? Ele tem que entender, inclusive, os problemas desse mundo. Uma pessoa, ela não pode, assim, ser tola, né? Ela não pode ser sentimentalista se ela quer ser bem-sucedida em viver o Dharma dela. Ela tem que entender mesmo a malícia desse mundo, né? Então, um Brahmachari, ele tem que aprender assim, bastante da psicologia humana também, né? Ele tem que entender se uma pessoa está com dificuldade, está passando por problemas, ele tem que entender se alguém está mentindo, sendo malicioso, ter a capacidade de perceber essas coisas, né? Então, assim, tem que desenvolver bastante conhecimento a respeito de como esse mundo funciona, mas, assim, um Brahmachari desenvolve esse conhecimento através também da experiência de vida do mestre dele,
né? Ele aprende muito com o mestre, ele aprende observando as coisas, mas ele faz tudo isso a partir da perspectiva dos Vedas. Ele olha para esse mundo material através da lente dos Vedas, e os Vedas vão explicar que a gente consegue entender tudo aquilo que acontece nesse mundo se a gente entende os 3 modos da natureza. Então o Brahmachari tem que entender isso muito bem, entender a influência dos 3 modos da natureza em tudo, né? E outra coisa que um Brahmachari tem que entender, que vai ajudar ele a purificar a inteligência dele, é entender qual é o próprio Dharma dele. Quando ele entende qual é a natureza dele, ele vai conseguir entender qual é o Dharma que ele vai ter que cumprir pelo resto da vida, né? Se ele é um intelectual, um filósofo, se ele é alguém que vai proteger as outras pessoas e por aí vai. Então, assim, ele também tem que entender o Dharma dele, estudar sobre o Dharma dele, isso também vai purificar a inteligência dele. Mas, assim, e uma terceira forma de purificar a inteligência, que é a mais poderosa, a mais eficaz de todas, é entender a transcendência. Então, entender o que existe além do mundo material, né? E isso é a coisa principal que um Brahmachari tem que estudar, né? Ele tem que estudar quem é Deus, né? Qual é a fonte desse mundo material, qual é a fonte do mundo espiritual, entender quem é Bhagavan, entender quem é a pessoa de Deus. Então, estudar a respeito de Deus, estudar a respeito do processo pelo qual a gente pode se conectar com Deus, né, é a terceira forma de purificar a inteligência. Então, esses 3 dharmas aí ligados à purificação da inteligência, né? Estudar, assim, a respeito da natureza desse mundo, entender o seu próprio dharma, estudar sobre esse dharma e estudar sobre a transcendência e a fonte da transcendência que é Deus. E, por fim, para purificar a mente, para ter emoções espirituais, o que um Brahmachari precisa fazer? Primeiro, assim, as nossas emoções, elas se expressam principalmente através de relacionamentos. Então, o Brahmachari, ele tem que aprender a arte de ter relacionamentos puros, né? E aí, a melhor forma de fazer isso é fazendo amizade com aqueles outros Brahmacharis que estão estudando junto com ele, né? Então, assim, a amizade que os Brahmacharis têm fica para a vida toda, né? É muito comum a gente ver pessoas que foram Brahmacharis juntos, assim, criarem essa amizade, esse vínculo muito sólido, assim, para o resto da vida. Inclusive, o Bhagavata tem um grande exemplo de Brahmachari, que são os Prachetas. Os Prachetas, eles são Brahmacharis que eles vão meditar embaixo do oceano. E aí eles ficam lá meditando, eles recebem uns mantras, né? Eles aprendem os mantras e eles ficam meditando nesses mantras. E a ideia é que quando eles cantassem, meditassem nesses mantras perfeitamente, que eram os mantras do Chatuvyuha, quando eles meditassem nesses mantras perfeitamente, o próprio Deus ia aparecer para eles, o próprio Krishna, né? E eles iam poder, assim, interagir diretamente com Krishna. E quando eles estão meditando, eles conseguem ver Krishna. E Krishna fala que, na verdade, eles não atingiram, né, essa plenitude da meditação. Não foi por causa disso que o próprio Krishna apareceu para eles. Krishna apareceu porque Krishna estava muito, assim, comovido, muito feliz de como eles tinham amizade um com o outro, como eles estavam mais preocupados, assim, com o sucesso do outro do que com o seu próprio sucesso, né? Então, aprender a ter essa verdadeira sadhusanga, essa amizade de verdade, essa amizade, assim, essa amizade pura, né? Essa amizade... não uma amizade material, porque existem muitas amizades mundanas, né? A pessoa elogia a gente, a pessoa pensa que nem a gente gosta de um amigo que concorda com a gente, né? Quando o amigo chega e dá a real, as pessoas já não gostam. Fala, pô, esse cara não é meu amigo, não tá do meu lado, né? Então, a amizade espiritual não é essa. A amizade espiritual que a gente está preocupado com o sucesso espiritual do outro, né? Então, existe liberdade para a gente ser franco, apontar para a pessoa quando a gente acha que o comportamento dela não está sendo coerente, né? E a gente, assim, a essência da amizade é que a gente está preocupado com o avanço espiritual do outro, com o sucesso espiritual do outro. Então, cultivar essas amizades, isso é muito importante. E o Brahmachari tem a chance de fazer isso com seus outros amigos Brahmacharis que estão recebendo esse treinamento ali junto dele, né? Então, isso vai ajudar ele a purificar a mente dele, ele vai ajudar ele a ter emoções espirituais. Aí, uma outra forma de purificar a mente é santosha, né? É aprender a ficar tranquilo em todas as situações, né? Santosha significa isso, aprender a ser pacífico, aprender a se conformar com o seu karma, né? Aprender a perder, aprender a tolerar as frustrações. Então, assim, a vida de Brahmachari é perfeita para isso, né? Para você aprender a ficar tranquilo, independente do que estiver acontecendo na sua vida, não ser exigente, não ficar chateado porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito, né? E, por fim, a terceira forma de purificar a mente
é se conectar com Krishna, é criar uma relação amorosa com Krishna. Realmente aprender a depender dele, realmente assim aprender a apreciar o controle divino de Krishna. E durante o treinamento de Brahmacharya, imagina se você está recebendo críticas por causa dos seus defeitos, se você está sendo desafiado, porque é uma fase muito desafiadora da vida, é um treinamento excelente, mas é um treinamento muito desafiador, você assim vai ver que com suas próprias características, com suas próprias qualidades, você sozinho não vai ter como assim aguentar esse treinamento, não vai ter como completar esse treinamento, e aí você se rende a Krishna, você fala, Krishna, me ajuda, você tem essa oportunidade. O próprio treinamento de Brahmacharya vai, assim, forçar você a depender de Krishna, forçar você a pedir ajuda de Krishna e você sentir Krishna como um amigo mesmo ali te ajudando no dia a dia, e aí você vai, assim, realmente se apaixonando por Krishna, você vai criando uma relação viva com ele, né? Então, isso purifica a mente e com certeza é a parte principal da vida de Brahmacharya, já que Brahmacharya se comportar com a alma, o que a alma faz de mais especial? Ela se relaciona com Krishna, né? Essa é a essência da alma. Então, essa relação, assim, amorosa mesmo com Krishna, ela é o verdadeiro néctar da vida de Brahmacharya, né? Então, se uma pessoa na vida de Brahmacharya, ela só faz a parte austera, só faz a parte de cultivar o celibato, mas ela não tem essa parte doce, né? Essa parte verdadeiramente saborosa de cultivar qual é a relação amorosa dela com Krishna, então assim não valeu de nada o treinamento dela de Brahmacharya, assim não valeu de nada mesmo, foi uma coisa totalmente material, né? Então essa é a parte mais importante. E essa vida de Brahmacharya, Krishna vai falar que ela é a pérola da sociedade, né? Todo mundo que quer aprender seu Dharma, todo mundo que quer viver o Dharma, deveria poder dedicar um tempo a isso, né? Então, assim, dou esse conselho sincero. Todo mundo que puder tirar um ano sabático da sua vida para se dedicar só a um treinamento espiritual, em um ashram, com a ajuda de um mestre espiritual, assim, não tem coisa melhor, né? Às vezes a gente está tão levado pela paixão, assim, né, da vida, que a gente acha que parar um ano de trabalhar, parar um ano de estudar para ter uma experiência dessa, não dá pra gente. Mas para a maior parte das pessoas realmente dá, assim, vale a pena fazer esse esforço, né? Assim, adiar um pouco assim, as nossas outras obrigações, adiar um pouco os nossos sonhos e dedicar pelo menos um ano da vida a isso, né? Tem pessoas que, assim, quando começam a despertar o interesse pro Dharma, aí já são casados, né? Tem filhos, aí realmente é mais complicado. Mas mesmo um casal, assim, se os dois estão afim, dá para os dois, assim, tirarem um ano sabático junto, né? Se eles não têm filhos ou se eles já têm filhos crescidos, dá também, né? Se tem filhos pequenos, aí não tem jeito, aí não dá mesmo não. Aí não recomendo de forma alguma. Quem tem filho pequeno tem que trabalhar e cuidar do filho, não tem que passar por essa experiência não. Mas se não tem filho ainda ou se já tem filho grande, pô, dá para se lançar dá para fazer isso também, né? A gente sabe que a fase de Brahmacharya, ela, dentro do contexto védico, ela precede a vida de casado, mas tudo bem, a gente vive em uma outra cultura, quem não teve essa possibilidade, né, mas vale bastante a pena. E se a gente vê a essência, se a gente olhar para essa perspectiva da essência, isso dá para adaptar a qualquer cultura. O Dharma de Brahmacharya pode ser adaptado a qualquer cultura. Para finalizar, uma coisa que eu queria falar é que Prabhupada, ele falou bastante nos 3 últimos anos da vida dele que ele gostaria muito que os devotos criassem escolas e universidades, que os brahmacharis estudassem mesmo nessas escolas e universidades, né? Então Prabhupada tinha esse interesse, né, que além do treinamento, assim, né, com o mestre espiritual, como a gente conhece, no período védico, as pessoas, elas também, na fase de Brahmacharya, elas tinham estudos acadêmicos, né? Tinham estudos escolares. Então, Prabhupada tinha vontade que os devotos, pediu para os devotos criarem essas escolas onde as pessoas pudessem estudar mesmo, assim, mesma educação que as escolas, elas dão hoje em dia, além do currículo tradicional, esse currículo tradicional ele fosse incrementado com questões, com disciplinas relacionadas ao Dharma, a vida espiritual, desenvolvimento de valores. E aí, durante a própria, durante a própria vida escolar, os professores eles iam ajudar a criança a descobrir qual era o Dharma dela.
E aí Prabhupada também gostaria, né, gostava, ele pedia para fazer esses Varnashram College, que era a ideia que Prabhupada tinha de universidades, que iam, assim, unir o conhecimento acadêmico que nós já temos nas universidades padrão com o conhecimento do Dharma. Então você não ia aprender só uma profissão na faculdade, você ia aprender a como viver aquela profissão dentro do espírito do Dharma, dentro da ideia de uma vida espiritual, né? Dentro da ideia de uma relação com Krishna, como oferecer aquela sua profissão para Krishna. Então Prabhupada pediu muito isso nos últimos 3 anos da vida dele. Então eu acho que para a gente adaptar totalmente o Dharma de Brahmachari para a nossa época, assim, o que eu realmente acho, pela minha vivência como Brahmachari, pelas instruções que Prabhupada deu, é realmente agora criar essas universidades que ensinem como as pessoas podem viver suas profissões com consciência espiritual. Mas é isso, mais uma vez assim, eu reforço essa ideia de que esse treinamento, tirar um período sabático da sua vida para poder receber treinamento espiritual é uma coisa muito importante, né? Assim, eu fui muito feliz nos 7 anos que eu passei com o mestre espiritual, Chandramukha Swami, assim, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito da minha vida. E assim, isso não diminuiu em nada a minha capacidade, assim, depois disso, quando eu me casei, foi muito tranquilo retomar a vida profissional, vida acadêmica, muito pelo contrário, na verdade, assim, os valores, a tolerância, a capacidade de se virar que esse treinamento de Brahmacharya me deu, fez com que tudo fosse muito mais suave, na verdade, muito mais fácil de encarar os desafios profissionais, né? Então, às vezes, as pessoas ficam um pouco receosas. Será que eu vou estar perdendo a minha oportunidade de ter uma vida profissional de qualidade se eu parar 1 ano, 2 anos da minha vida para me dedicar a esse treinamento? Mas não é verdade, não. Tanto que a gente vai ver que a maior parte das tradições religiosas do mundo, elas têm algo desse tipo, né? Elas têm esse tipo de treinamento. E mesmo se a gente vê, por exemplo, os evangélicos, por exemplo, não existe não tem muito desenvolvido aqui no Brasil, né, e no Ocidente de uma forma geral, um monasticismo evangélico, um monasticismo protestante, né? A gente vai ver isso mais desenvolvido na Rússia, né, mas aqui no Ocidente a gente não vai ver tanto. E aí, uma coisa muito interessante é que o pessoal começou a perceber que faltava algo para a formação humana, né, dessas pessoas, na formação deles mesmo como cidadãos, e a gente vai ver que tem muitas ordens monásticas agora, protestantes, surgindo no mundo, principalmente na Alemanha, na França, um pouquinho na Inglaterra, e já tem até uma agora, eu vi, que surgiu ano passado em Niterói, aqui no Rio de Janeiro já tem em Niterói, né? Então jovens, assim, protestantes, assim, passam uma parte da sua vida como monge, antes de casar, né? E alguns até fazem a opção de ficar como monge pela vida inteira. Então isso é muito importante mesmo. E a gente vai encontrar isso em várias culturas. Então vamos ver agora os comentários. Então vamos lá, pessoal. Primeiro a Lenice. Boa noite, Lenice. Essa semana tem sua pergunta do Dharma das Cores. A teoria só se aprende na prática, né? É verdade, assim, não tem teoria. Sem prática, na verdade, ela é fonte de vaidade, né? Ela é fonte de egoísmo também. Então, assim, não adianta só guiana, não adianta só conhecimento teórico, filosófico, a gente precisa de vigyana, botar esse conhecimento na prática. E também, para a gente saber se a nossa prática e a nossa teoria estão corretas, a gente precisa de um feedback. Então, o treinamento de Brahmachari, como tem essa proximidade com o mestre espiritual, ainda tem isso, né? Ainda tem esse feedback ali automático, né? Do guru falando pra gente se a gente acertou, se a gente errou. A Cita. Boa noite, Cita. Além da posição do Grihasta, podemos alimentar a posição como Brahmachari? Assim, se um Grihasta ele pode fortalecer assim, esses quesitos que são desenvolvidos na fase de Brahmachari, pode sim, né? Assim, um casal de Grihastas, eles podem se submeter a esse treinamento. Na verdade, a ideia é que um Grihasta, ele é um Brahmachari que está agora assumindo outros deveres, né? A ideia não é que ele, assim, deixou aquela vida para trás e agora ele assumiu uma nova vida. Não, a ideia é que ele pegou novas responsabilidades. Agora, além das responsabilidades que ele já tinha como Brahmachari, agora ele vai ter que cuidar da família, agora ele vai ter que trabalhar
Mas aquilo que ele aprendeu na fase de Brahmacharya, ele tem que continuar treinando, tem que continuar exercitando a relação com o mestre espiritual, essa relação de amizade, né, com alguns amigos próximos que também estão muito interessados em vida espiritual, essa relação com Krishna, tudo isso ele tem que continuar trabalhando, né? Inclusive, e aí, né, quem não teve isso, quem não conseguiu passar por essa fase de Brahmacharya, também pode treinar isso na fase de Grihastha, sim. A Eliane falou assim, eu medito muito para me manter paciente, importante. A Liu falou, podemos ser treinados a ignorar críticas, mas devemos ser indiferentes a atos ou palavras preconceituosas da parte, inclusive de devotos. Como um brahmachari e uma brahmacharini deveria se comportar a respeito? Então, tem 2 pontos, né? Uma coisa é a gente aprender a tolerar críticas a gente, né? A nós mesmos. Outra coisa é a gente aprender a tolerar crítica aos outros. Não, isso a gente não tem que aprender, não. Né? Quando a gente vê uma pessoa sendo criticada injustamente, quando a gente vê uma pessoa, assim, ser degradada, né, denegrida publicamente, a gente não tem que tolerar esse tipo de coisa, a gente tem que combater injustiças, né? Então, se uma pessoa, a gente tem que entender a diferença entre uma crítica saudável, uma crítica construtiva e uma injustiça, né? E aí a gente não pode tolerar a injustiça contra outras pessoas, isso está ferindo o Dharma, né? Porque qual é o começo do Dharma? A ahimsa, não violência. Então, se a gente vê que tem uma situação de injustiça, uma situação de violência pública, a gente não tem que tolerar isso, a gente tem que consertar essa situação, né? Então, e também então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente não precisa, assim, aceitar uma condição que vai destruir a gente psicologicamente, né? Então, o treinamento do mestre espiritual, ele vai criticar a gente, mas, assim, ele vai criticar a gente de uma forma saudável, ele vai mostrar os nossos erros, né? Mas ele vai fazer isso de uma forma que ele vai estar preservando a nossa integridade psicológica. Então nós não podemos ser vaidosos ao ponto de não querermos receber crítica. Mas a pessoa também que tem o Dharma de instruir, o Dharma de educar, ela também tem que saber como fazer essa crítica, né? Então, não só um brahmachari, uma brahmacharini, mas qualquer pessoa, qualquer devoto tem que saber a diferença disso, né? Entre uma crítica saudável ou algo que vai estar ferindo um dos pilares do Dharma, que é a ahimsa, né? Tem algo que pode ser só violento. Krishna fala na Bhagavad Gita que quais são os filtros da fala, como que a gente está falando de acordo com o modo da bondade. Falar de acordo com o modo da bondade significa falar a verdade, né? Então tudo bem, quando alguém faz uma crítica honesta, isso é falar a verdade, mas ainda assim Krishna fala que isso tem que ser feito de uma forma benéfica, agradável e de acordo com as escrituras, né? Então essa crítica que é feita pela pessoa certa, né? A pessoa que tem moral para criticar, que a crítica dela não é hipócrita, que ela tá fazendo uma crítica, mas ela mesma se comporta de forma adequada, né? Então, quando essa pessoa que tem moral para falar, ela fala a verdade de uma forma bacana, né? Do jeito certo, na hora certa e de acordo com os Vedas, a gente tem que ouvir. E se está mostrando um erro nosso, a gente tem que ouvir. Mas, como você falou aqui, atos ou palavras preconceituosas, não. Isso aí a gente não tem que tolerar, não. A Samantha falou agora. Minha dúvida é que ouvimos bastante sobre a necessidade de estudar e sobre o nosso caminho ser de Bhakti. Mas se dedicamos nossos esforços ao estudo, não estaríamos desenvolvendo o caminho de Jnana? Se for dedicado só aos estudos, se for dedicado só a desenvolver conhecimento, aí é Jnana, né? Agora, quando esse conhecimento é usado para servir a Deus e para servir as outras almas, aí isso se torna Bhakti. Devoção, ela usa qualquer coisa que existe nesse mundo para servir, né? E Rupa Goswami, que é um dos grandes mestres da tradição de Bhakti, ele fala que Bhakti sem conhecimento, ele é um distúrbio na sociedade. Por quê? Porque se você não tem conhecimento, você vai servir de forma errada, pode servir de acordo com fanatismos religiosos, você pode tentar servir a Deus de acordo com conceitos materiais, né? Então a gente pode acabar fazendo mais mal para o mundo tentando servir da forma errada do que se não estivesse tentando servir. Então a gente precisa entender quem a gente vai servir, o que é o serviço, né? Qual a minha postura ao servir.
né? Qual a minha postura ao tentar me tornar um devoto? Então, Bhakti inclui Jnana, inclui o conhecimento, mas o conhecimento, dentro da tradição de Bhakti, ele não é a meta, ele é só o meio pelo qual a gente vai servir. Aí, a Lilesvari falou assim agora: por tudo que você falou, o contato próximo com o mestre espiritual é parte fundamental desse período brahmachari. Mas quando isso não é possível? Não exatamente tirar o tempo para se dedicar à vida espiritual, mas especificamente o contato com o guru. Os papéis desempenhados por ele poderiam ser cumpridos por outros devotos? Como funcionaria? Então, realmente a gente precisa da ajuda de um mestre espiritual, né? A gente precisa, porque, assim, por que não qualquer devoto? Por que o mestre espiritual? Porque a ideia é que o mestre espiritual é uma pessoa que a gente, assim, aceitou o treinamento daquela pessoa, né? Assim, a gente se identificou com aquela pessoa e a gente assumiu uma posição de discípula dela, a gente assumiu uma posição de aluno dela, né? Então, por exemplo, quando a gente fala das ofensas aos nomes de Deus, quando a gente pode cometer ofensas aos nomes de Deus, a nona ofensa é não instruir uma pessoa que não quer receber aquele conhecimento, não instruir uma pessoa que não tem fé no conhecimento que você vai falar. Então isso pode acontecer mesmo entre devotos, né? Se você vai instruir um outro devoto, mas aquela pessoa não tem fé em você, para que você vai ficar instruindo ela? Você só vai incomodar ela. Então a ideia, por que a gente recebe o treinamento de um mestre específico? Porque aquele mestre é uma pessoa que a gente se identificou, que a gente, nós voluntariamente pedimos para ser treinado por aquela pessoa, né? Então, essa que é a diferença de ser treinado pelo mestre, porque é uma pessoa que você se abriu para aquilo. E também, assim, pessoas avançadas na vida espiritual, elas vão entender a essência da vida espiritual da mesma forma, porque a essência não muda nunca. Mas a forma de implementar a essência da vida espiritual, né, de pôr aquilo em prática, isso vai mudar. Então, mestres diferentes, devotos avançados diferentes, vão entender assim a forma de pôr Bhakti na vida prática de forma distinta. Então, se a gente começa a receber instrução de muitas pessoas, a gente vai ficar confuso no começo da nossa vida espiritual. Como que eu faço para praticar isso? Como que eu faço para praticar aquilo, né? Porque eu preciso de uma diretriz. Se a gente aprende com todo mundo, a gente acaba não aprendendo nada. A gente fica mais confuso, né? A gente vê isso mesmo na vida acadêmica. A gente tem um orientador que vai orientar a gente. Se a gente começa a aprender a como fazer ciência, a como fazer pesquisa com vários orientadores, cada um vai ter seu jeito diferente. E aí a gente vai aprender um pouco de cada um e não vai aprender nada. A gente vai ficar mais confuso. Então, essa é a importância de ter um mestre, para a gente ter uma diretriz, uma linha guia, assim, na nossa vida espiritual. E se uma pessoa não pode estar próxima do mestre dela, porque o mestre dela mora em um outro país, então ela precisa pelo menos ter um representante daquele mestre, alguém que foi treinado por aquele mestre e que ela confia e que ela tem uma relação também, mas a gente precisa ter um orientador na nossa vida, né? Não vários, né? Porque, é claro, a gente aprende um pouco com todo mundo, mas tem que ter um orientador principal. Por isso que é a importância, né, de ter um mestre, né? Agora vamos lá. Adriana falou: Prabhu, hoje trabalho buscando isso. Essa ideia de um treinamento espiritual assim, numa escola, que legal. Bacana. Como que é, assim, depois se puder mandar uma mensagem pra gente explicando um pouco, Adriana, achei bastante interessante, assim, seu comentário. E a Margarete falou assim: o IBEV em Vrajabhumi dava essa oportunidade. Esse projeto vai continuar quando a pandemia passar? Então, realmente, né, o IBEV foi um projeto para dar essa oportunidade das pessoas tirarem uma época da sua vida para poder ter esse treinamento espiritual. Quem começou esse projeto do IBEV, o IBEV ele aconteceu 5 vezes, né? Foram 5 anos de IBEV. Quem começou foi o meu mestre, o Chandramukha Swami, e ele coordenou o IBEV por 1 ano. E aí depois o IBEV aconteceu mais 4 anos, aí eu coordenava com a ajuda do Dira e do Bhagavan, lá em Vrajabhumi. Na época que eu estava lá em Vrajabhumi, eu fui presidente de Vrajabhumi, coordenei o Ashram Vrajabhumi por 4 anos e meio, mas agora eu já não estou mais em Vrajabhumi, né? Então, por causa da minha vida acadêmica, minha vida profissional, nós tivemos que sair. Eu e minha família, a gente assim, não conseguiu mais ficar em Vraja.
Então a gente mantém o vínculo lá com o Brás, mas eu sinceramente não sei se o IBEV vai continuar lá ou não depois da pandemia. Eu acredito que sim. Acho que vai continuar tendo planos de ter o IBEV, né? Mas a gente tem que esperar a pandemia passar e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Aí a gente pode esperar uma resposta oficial do Ashram em breve.